estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Este estudo consiste em 4 passos: A, B, C, D. O primeiro teminha, o primeiro assunto é a carne de Cristo. Em seguida, a carne dos escolhidos. Depois, a lei é mantida com o gênero. O quê? Carne. E a graça como é mantida? Com o Espírito. Com o quê? Com a mente. A mente é teu espírito. Sabe que se você morrer, a sua mente não morre? A tua memória fica. Portanto, o espírito que está dentro da sua carne se manifesta através da sua mente. Por isso você tem que renovar a sua mente. Por isso Salomão, na sombra, disse que o homem é o que ele pensa em seu coração. Mente, coração é mente. Porque este coração aqui não pensa, ele apenas palpita e bombeia sangue. O coração, espírito e alma são sinônimos. Mente. Portanto, o tema é fácil. 4 passos. A carne de Cristo, a carne dos escolhidos, a lei é guardada com o gênero carne e a graça é guardada com a mente e o espírito. Mas vamos dividir isso agora. Observem esses pensamentos. O barro do tesouro é a carne, certo? O barro. Somos tesouros em vasos de quê? De barro. O véu este é o véu dos espíritos dos justos feitos perfeitos. Seu espírito justo feito perfeito tem um véu, tem um barro. São sinônimos. Barro e véu. Carne, tudo é sinônimo, certo? Diz: a humilhação da congregação de milhares de anjos. Esses milhares de anjos são espíritos justos feitos perfeitos, pois esses anjos se danificaram. Essa congregação de milhares de anjos, de Hebreus 12, esses anjos ao tomarem corpo. Lembra-se quando diz: quanto aos filhos, os deuses, os anjos participaram da carne. Ele, Deus, participou do mesmo. E então, essa carne é um véu, é humilhação. E também esta carne é a razão para a existência da lei. Deus deu a lei por causa do barro. Por isso, o Antigo Testamento é um pacto adicional. Deus o adicionou. Porque assim como a carne foi acrescentada, ele também adicionou-se um pacto para a carne. Para retratar a carne, para dar governo à carne, para que o mundo não se perdesse. Mas o problema é que a lei precisa ser cumprida com perfeição, mas a carne não pode. E então, o que Deus deu para controlar a carne se converteu em uma maldição, um ministério de morte. Que isso prejudicou a todos nós, esse ministério danificou a humanidade. É por isso que Paulo, embora ele mesmo tenha dito que a lei é santa, disse depois: a lei é santa sim, mas isso é um ministério de morte, de maldição e de condenação, e perecível. Porque a excelência é o seu anjo, seu espírito. Essa é a excelência, alcançar seu espírito. Conheci um jovem em Houston que me falou: não consigo descobrir quantas vezes devo agradecê-lo. Tremendo. E o que aconteceu? Você se lembra quando veio a primeira vez? Olhe, sou um jovem, eu sou totalmente outra pessoa, mas outra pessoa. E você sabe o que aconteceu? Que quando ministrei ao Espírito, se ele tinha rancores com os pais ou com alguém, o Espírito diz a você: Tico, agradeça. Eu usei isso para te trazer a graça. Então, ao curar, por exemplo, um abençoado, para ser feliz, não pode guardar rancor. Você não pode dizer: estou aqui para me divertir e aprender,
mas eu não perdoo a minha mãe, eu não perdoo ao meu pai, eu não perdoo este nem aquele. Você precisa perdoar, porque isso é o que te rejuvenesce. Se você guarda rancor, ódio e coisas desse estilo, isso te destrói, te envelhece, surgem rugas. Você pode até morrer de coração, ter um infarto, porque você não está feito para isso. Isso provoca um curto-circuito nos tecidos da sua mente, onde está o espírito, e te causa um dano tremendo. Hello! Você está ouvindo aí? Então você tem que perdoar. Olha, a primeira coisa que fiz foi bem fácil. Eu tive um papai que foi um pai tremendo em carne e osso, me machucou muito esse senhor. Bêbado, me criou com temor. Ele abusou da minha mãe, me causou medo, me causava ira, até me deu vontade de bater nele. Nunca disse que me amava, nunca ouvi isso, nunca me deu um abraço. Hello, ei, isso machuca. E quando cheguei à graça, imediatamente o que fiz foi ligar para ele. Papai, como você está? E sabe como ele me chama agora? Ele me chama de papi, porque eu sou o papai dele. Pergunte aos pastores. A questão é que eu sou o pai, eu o gerei, ele gerou meu barro, eu gerei seu espírito. Hello, até meu pai tem que me chamar de pai. Veja. Se você não entende que eu sou seu pai, você está órfão. Mas você se lembra quando Jesus Cristo disse? O que foi? Sim, ele disse: não os deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. E quem foi o Consolador naquela época? Paulo. Mas Paulo morreu e então o mundo ficou órfão. Por 2000 anos o mundo ficou órfão. Então veio Deus e levantou a outro pai, o outro, que vem te consolar para que você não fique órfão. Hello! Imagine, fui a Honduras e uma velhinha me perguntou: como você está, papi? Imagine, eu sou pai tendo tão pouquinhos anos e sou pai de uma idosa. Eu ao lado de uma idosa, sou mais jovem, verdade? Estou falando a verdade, não minto. E minha consciência dá testemunho de mim. Ei, eu não estava dando o calqueu, mas veja, isso é parte do calqueu rir assim. Eu estava respondendo a um pastor sobre como se pastoreia, se com seriedade para ser respeitado. Não, eu pastoreio na forma como falo. Eu digo aos muchachos, os pastores, quando estamos no escritório, nós falamos dos assuntos do reino e de repente saímos rindo, fazemos piadas, mas depois voltamos ao assunto. Eu disse a esse pastor que da forma que sou, escondido lá no escritório, sou no púlpito e assim pastoreamos. Isso é um proceder, não é verdade? Bem, vamos continuar então. A carne de Cristo. Deus se vestiu de carne um dia há 2000 anos. Foi à cruz e morreu. Ele trouxe uma carne que não era boa. Ele era bom por dentro, assim como você é bom por dentro. Mas por fora tinha carne má, como você tem carne má por dentro. A única coisa foi que ele não pecou. Mas era ruim a carne. Romanos 8:3, para que não me olhe assim, veja bem. Veja como era a carne de Cristo, sim. Porque há pessoas que acham que a carne é importante. É por isso que mesmo que conhecêssemos Cristo segundo a carne, você não poderia conhecê-lo assim. Romanos 8:3. Veja como diz, porque o que era difícil? Impossível para a lei. Perceba que a lei tinha limites, não podia santificar, não podia salvar, a lei não podia melhorar você, nem os mandamentos de Moisés. Que pena que há pessoas por aí tentando guardá-los.
Diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne de quê? Em semelhança de carne de pecado. E por causa do pecado, o que ele fez? Condenou o pecado em quê? Em sua carne. Leia bem, em sua carne. Em que carne? Em todas as carnes. Em outras palavras, ele se vestiu de carne e com sua carne era tentado, vinha a ele tentações. Tudo o que acontece com você, acontecia com ele. Por isso é que ele entende e te ama. Tudo o que um homem dá a uma mulher, tudo, por pior que seja, diz que ele foi tentado em tudo. Mas sem pecado, mas sua carne não servia. Por isso morreu, porque não servia. Tudo que morre não serve. Como você não serve em carne, você morre. Por isso ele precisa te dar tantos tratamentos e os cientistas inventando remédios, porque você tem um corpo que não serve. O dele também não. Ele se vestiu de carne. Agora nessa carne, ele tomou o pecado. O pecado de sua carne, da condição de semelhança de carne. E o pecado do que fez a sua carne. Então, ele condenou. Não me incomode mais, José Luiz. Vou tirar o pecado em um dia da terra, para que meus escolhidos não se vejam mais em pecado. Há 2000 anos ele pegou e a condenou. Você sabe o que é condenar? Quando você condena um indivíduo e lhe dá 100 anos de prisão. Você o deixa vivo, mas inútil. Você sabe que ele está preso. Pastor, e se ele fugir? Não, aqui nessa prisão não se pode fugir. Para fugir, ele tem que trazer Cristo antes da cruz e deixá-lo morto. Ele garantiu que você não pode ser chamado de pecador. Pastor, mas se todas as igrejas por aí falam que somos pecadores, isso é falso, isso não são igrejas, isso são fábricas de engano, sinagogas do diabo. Como podem te maltratar? Quando ele veio exatamente para condenar o pecado na carne dele e na carne dos eleitos. Por isso que em Romanos diz, olha, está aí. Por isso que em Romanos 6 e 7, o que diz? Porque aquele que está morto foi justificado de quê? Justificado de quê? E me diga uma coisa, Cristo morreu? Então ele foi justificado do pecado, certo? Já não pode ser tentado. Hello? Verdade que ele já não pode ser mais tentado? As únicas oportunidades que tinha de pecar foram enquanto estava vivo, mas ao morrer, uma vez morto, ficou o quê? Justificado de quê? Do pecado. Mas veja o que ele deixou para você. 7:11. Desculpe, 6:11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Em outras palavras, o que ele fez para ele, fez para você, mas deixou você vivo. E então a mentira da sua carne diz que você é um pecador. Você não é um pecador. E mais, depois da cruz, não há pecadores. Pastor, mas a teologia da igreja se baseia em libertar o pecador. Não, o que existe é ignorância. O que significa? Trevas, e trevas é escuridão. Então agora mesmo eu tenho um flashlight, uma lanterna iluminando. Então, ao te iluminar com o que estou dizendo, pois você vê que não há pecado. O mundo está em trevas, incluindo todos os pastores e todas as igrejas que estão em trevas. Não entendem, porque eles veem pecado. Quando veem o pecado, consideram o sacrifício de Cristo imundo. Eles estão dizendo, o que ele fez? Ele não fez nada. Sim, porque aquele veio para condenar o quê? O pecado onde? Então, se os pastores dizem que há pecado, o que estão fazendo? Invalidando o que ele fez na cruz. Hello! Eu quero que você tenha coragem com esse sistema.
Ai, pastor, mas é que ele é reverendo, é o padre, é isto. É preciso tapar a boca, diz Paulo. Pastor, e nós estamos maltratando? Não, não os estamos maltratando. É para você saber que o que eles têm na boca é veneno. Que não estão pregando o verdadeiro e autêntico evangelho da graça do nosso Senhor. Você deve ter coragem assim como eu. Eu tive uma coragenzinha, muchacho, por anos. Eu me comporto bem e sou amigável, mas aí eu não faço negócios, nem acordos. Não poderia fazer isso. Se eu me meto aí, me cortam uma mão. Eu sou amigável e tudo mais, mas se alguém vier com um lixo religioso, um instante, espera. Daí você não pode passar. Com o evangelho, não se meta aí. Digo, se você vai falar da Bíblia, vamos falar da Bíblia. Sim, pois, imagine, se você não tem zelo, se o zelo se vai, uma pessoa sem graça e sem zelo, muchacho, é como um facão sem lâmina, uma faca que não corta. Você já viu essas facas? Aquelas facas de mesa, facas de manteiga, que você pega um pedaço de pão, mas não consegue colocar bem e ele desmorona. Agora eles te dão um desses para cortar carne. Assim estão os cristãos, como essas facas de mesa, como facas de manteiga. São espadas. Veja, umas espadas que quando lutam assim, não derramam nem um pouquinho de sangue. Agora, se você usar a espada com a qual eu luto, você imediatamente derrama sangue. Aliás, você já começou a sangrar há um tempo. Bem, então, a carne de Cristo veio para condenar o pecado da carne dos escolhidos. O tema hoje é gênero carne. Agora vamos a Efésios capítulo 2, versículo 15. Ei, que bom é falar do evangelho, não é? Principalmente quando corta assim, que alivia muito. Que se acontecer de haver um abençoado daqueles que chegam muito ferido, daqueles que foram machucados, bem, no momento ele começa a sentir alguns banhos de água, rios de água viva fluindo, muchacho, porque qualquer um pode condená-lo. Esta é a água que Cristo ofereceu à mulher samaritana. Ele fala, olha mulher, eu tenho água que quando te dão, sua sede vai embora para sempre, não terá sede nunca mais. Efésios capítulo 2, versículo 15. Diz que Cristo abolindo em sua carne o quê? O quê? O que é abolir? Remover do caminho? Abolindo em sua carne o quê? E o que mais? A lei dos mandamentos de quem? De Moisés? O que ele fez com os mandamentos de Moisés? Ele os tirou de onde? Ele os tirou do meio? Preste atenção a povos que ainda guardam a lei, guardam o sábado, ainda estão envolvidos lá com Moisés. Guardam as tábuas da lei em seus templos. E para que Cristo veio? Abolir. E se você vai a uma igreja que diz que você deve guardar o sábado porque esse é o selo de Deus, onde você está? Em uma igreja o quê? Apóstata, porque não reconhecem que foi para isso que Cristo veio, para abolir isso, para tirá-los. Diz que abolindo em sua carne, em quê? Onde? Em seu espírito? Não. Para isso ele se vestiu de carne, para com sua carne descontaminar você dessa carne envenenada. Por isso, com uma só oferta, ele te fez perfeito para sempre. Você não vê que a carne dele, ele te ofereceu para te descontaminar? Para que você ande como você é por dentro, um Deus limpo, sem mancha, sem ruga, uma virgem pura é o que você é. Mais limpo você não pode estar. Se limpar mais, você desaparece muchacho. Você não pode ser limpo. Você não pode dizer, Senhor, limpe-me. Muchacho, o que você quer? Senhor, você viu aquelas congregações
Me purifique, Senhor, quero ser mais branco que a neve. Atualmente, ainda cantando assim nos coros, nas grandes igrejas com coros assim bem lindos. Se já te limparam, você já está puro, já está perfeito. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Muchacho. Mas ainda assim, todos aqueles pastores por aí são inimigos da cruz de Cristo. Todos os reverendos evangélicos, pentecostais, batistas, todos eles são inimigos da cruz de Cristo. Todos os domingos, eles pegam o sangue de Cristo e jogam no chão. Todo domingo eles pisoteiam, isso não serve para nada. Quando ele derramou sangue para purificar sua igreja. Ouça, é verdade. Assim é. Se solta, na verdade, veja, estou suando já. Você acha que aqueles pastorinhos que acabaram de se formar conhecem o Evangelho? Essas pessoas não sabem de nada. Essas pessoas estão delirando sobre questões tolas da lei, histórias. Paulo os chamou de cães. O apóstolo Paulo disse que esses são cães, bestas ruins, glutões, servos de seus próprios interesses, que amam mais a sua vergonha do que o Evangelho de Jesus Cristo. Então em Efésios 2,15 diz que em sua carne, diga, a carne, diga, o tema de hoje é gênero carne, e por isso falamos da carne. Falamos de sua carne. Diz que abolindo em sua carne as inimizades. Quais eram as inimizades que ele aboliu? Bem, vamos procurar Colossenses 2 e aí veremos. Vejam, Colossenses 2, vamos ver as inimizades. Colossenses capítulo 2, versículo 14 em diante. Vamos começar do versículo 8. Cuidado para que ninguém os engane com filosofias. Filosofias e sutilezas vazias. Ouça, sutilezas vazias. Você sabe o que são essas sutilezas vazias? Eu te amo em Cristo. Venha aqui e orarei por você para que seus pecados desapareçam. Para que o diabo te deixe sozinho por um tempo, mesmo que volte outra vez. Essas são sutilezas vazias. Diz sutilezas vazias segundo as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele reside corporalmente toda a plenitude da divindade. E vocês estão... Está isso o quê? Como você está? O que é ser completo? Quando algo está completo, algo pode ser adicionado a ele? Que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também, aqui está o que a carne fez. Você está completo em espírito, não é? Mas o que ele fez a sua carne com a carne dele. Ouça, a sua carne com a carne dele, nele também. Nele também vocês foram circuncidados, com circuncisão não feita por mãos, ao tirar de vocês o corpo pecaminoso carnal na circuncisão de Cristo. O que ele fez ao seu corpo pecaminoso? Ele o tirou de você. Você pode ser encontrado em pecado? Mesmo que você se comporte mal, você pode ser encontrado em pecado? Mesmo se você fizer algo errado, você pode ser encontrado em pecado? E é por isso que você vai fazer algo ruim porque não pode ser encontrado? Não. De nenhuma maneira, Paulo disse. Mas a ideia é que você saiba disso, porque isso é chamado de limpa consciência. Ei, pastor, como é bom isso? Fazer algo ruim e a consciência segue limpinha. Você não gosta disso? O que você quer? Se sentir culpado? Sim, pastor, quero me sentir culpado para me arrepender. E você acha que melhora fazendo isso? É melhor que você se sinta tranquilo para sentir vergonha e dizer: caramba, fiz algo errado e olha como estou tranquilo.
Porque se você se arrepende, então você diz, bem, me arrependi, posso fazer de novo. Isso é como quando alguém vem até você e diz, você pode me emprestar $20? Você diz, sim, tranquilo. E quando vão te pagar? Não, tranquilo, não precisa me pagar. Não pede mais. Mas se te pagam, você pode dizer, pode me emprestar mais 20? Mas se você não cobrar, hello? Você diz, não me atrevo. Da última vez fui pagar e ele não me cobrou. Agora não me atrevo a pedir mais. Pois assim acontece com a consciência limpa, que você falha e Deus diz, não, eu tirei isso. Senhor, perdoa-me. Perdoa-me do quê? Já me esqueci disso. Na cruz eu circuncidei você. Então perdoa-me. Não, você está perdoado para sempre. Uma vez perdoado, sempre perdoado. Agora, Tico, que problema? Agora não posso mais pegar emprestado esse cartão. Terminou o joguinho, diz. E o que aconteceu com a carne dos escolhidos? Embora tenha sido jogada fora, qual é a sua condição de mentira atual? Romanos 7. Romanos 7, 18. E eu sei que em mim, isto é, na minha carne. O que diz? Não o quê? Não habita o bem. O que está lá? Legalmente não pode ser chamado de pecado. Hipoteticamente, se você disser, bem, é um pecado, porque este abençoado não vai me entender, deixe-me chamar isso de pecado. Mas legalmente não se pode dizer pecado de jeito nenhum. Paulo às vezes usa a palavra pecado para se fazer entender naqueles tempos. Mas nós aqui, como ele estabeleceu o fundamento eu, edificando, digo que não há. O que opera é obra da carne, na verdade, obra da carne. Ele diz, e eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem. Porque o querer o bem está em mim. Mas fazê-lo? Que problema? Hello? O querer o bem está em mim, mas fazê-lo não. Você precisa de uma ajuda, que vamos falar lá para mais tarde, para que você possa fazer o bem. Uma ajudinha que você vai entender e então depois vai melhorando. Mas você nunca vai se consertar por completo. E você não vai mudar. Você vai levá-lo cativo, prendê-lo, mas sua carne não muda. É sempre ruim. Sua carne é como a grama do seu pátio que você corta hoje e não fica tão bonita. Ei, isso parece bom. 2 semanas depois, mesmo sem chuva. Por isso as áreas verdes aqui são um negócio milionário. Assim como os barbeiros cortam seus cabelos uma vez e você fica assim com esse cortezinho para sempre. Olha, às vezes o corte fica bom para mim. Era assim que eu queria. Mas outras vezes acontece algo e nunca fica como a gente deseja. Com as mulheres acontece o mesmo. Olha, como ficou bom esse corte, tomara que sempre fique assim. Mas é que seu cabelo cresce. E assim é sua carne. Você pode cortá-la um pouquinho, mas ela volta a crescer. Essas são boas novas que estou te dando, não são ruins. É ruim eu te dizer que você vai mudar. Fique aqui nesta igreja que você vai mudar. E depois de 10 anos você diz, o que mudou, Tico? Isso sempre é a mesma coisa. Por isso as igrejas evangélicas mentem. Eles dizem, venha que você vai mudar, sua vida vai mudar. Minha vida não precisa mudar. Minha vida espiritual já mudou. Como você pode dizer que vai mudar pouco a pouco? Não, meu espírito já mudou. E o que você me diz? Sim, nesta igreja está o poder de Deus e você vai mudar. Você não muda jamais. Era Cristo e ele não podia. Ele não mudou isso por você com aquele sacrifício. E não pôde. Ficou danificada. Você sabe por quê? Porque a ele não gosta da carne. Ele não come carne. Ele não tem apetite por carne. Ele a deixou aí e te dá instruções de como lidar com ela. Mas mudá-la não.
Por isso você precisa conhecer a verdade, para que a verdade te faça livre. Porque se você tenta mudar, você se frustra. O que pode te melhorar é a informação no seu espírito. E uma vez que você conhece, vive livre e por viver livre, se comporta melhor. Mas minha carne não mudou. Mas veja, eu não odeio, não consigo odiar, não consigo maltratar, porque a informação que tenho não me permite. Me faz tratar bem as pessoas com gentileza, entender, suportar. E eu ainda sigo sendo mau. Agora sou mais cruel, porque conheço mais o meu mal. E a partir desta noite você será mais malvado no aspecto de saber que o bem não habita em você. Vamos ver agora Romanos 8, 7. Romanos 8, 7, sim. Diz que os desígnios da carne são inimizade. Hello! Veja o que são suas belas lições e suas belas teorias. Você conhece aquelas pessoas que não conhecem este evangelho, que falam muito de Deus. Ah, eu desde criancinha, olha, Deus para mim aparecia como uma pomba. E depois aparecia um crucifixo. E a Virgem me levava assim. E eu ouvia as sandálias da Virgem quando chegava perto. E você pode ter milhares de teorias que são inimizade contra Deus. A única coisa que Deus aceita de você é sua interpretação do Evangelho. Se você quiser ir embora e dizer que serve a Deus do seu próprio jeito, esse caminho é inimizade contra Deus. Você quer estar em inimizade contra Deus? Busque suas próprias interpretações. Por isso, em Washington, D.C., há mais de, milhares de interpretações. Em Washington, D.C., nas religiões, estão registradas mais de, 15 mil inimizades. Incorporadas como cristãs. Olha, veja o que diz. Porque não se submetem à lei de Deus, nem também podem. E os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Não se sujeitam à lei de Deus. Aqui está falando da lei de Moisés, porque o contexto é a lei de Moisés. A lei nada pode santificar. Então o que acontece? Se você tenta por meio de jejum, pela lei de Moisés, sua carne não se submete a essa lei. Mas a lei do Espírito se submete. Sim, porque alguém pode dizer, pastor, a Bíblia diz, minha carne não se sujeita, por isso eu me comporto assim. E eu faço do meu jeito a toda hora, porque como minha carne não se submete, ele já me avisou. Mas se refere à lei de Moisés, que nada pôde santificar, mas a lei do Espírito. Mesmo que você lute contra a lei do Espírito, se você educá-lo e der comida ao cachorrinho branco, viu? Sim, o que você está pensando é assim. A informação precisa ser completa. Pastor, mas estou sentindo que estava indo bem e agora me colocou um chicote aí. É preciso estabelecer alguns parâmetros para que você veja bem o que vai fazer. A lei do Espírito de vida, isso é vida. E se o Espírito da vida te diz não, tranquilo não. E se o Espírito da vida te diz sim, sim. Ele é quem gera o querer e o fazer por sua boa vontade na sua vida. Aqui não há condenação. Aqui há condenação quando você interpreta Deus com a carne. Por isso Romanos 8, 1 diz o que está escrito. Olhe o que diz.
Agora, portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam conforme a carne, mas conforme o Espírito. Porque se você se envolve com a carne para interpretar pela carne, isso quer dizer que viver na carne é viver de acordo com a lei de Moisés. Esse é o contexto desses versículos bíblicos. Onde estamos? Na carne dos escolhidos? 2 de Coríntios, capítulo 10. Vamos ver o que podemos fazer, já que não se submete à lei. Vamos ver o que pode ser feito com a lei do Espírito. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Veja, eu vou te dizer uma coisa enquanto você busca esse versículo. Você pode parecer muito santo. Escute bem. Você pode parecer ser uma mulher e um homem muito santos, e graças a Deus que ninguém te notou. Mas preste bem atenção. Olha, você tem uns quartos com código, assim como faz com o computador, que coloca um código no seu e-mail para que ninguém possa acessar. Bem, no seu coração, aqui você tem alguns apartamentinhos que até agora ninguém viu. E graças a Deus você não teve vergonha. É bom que eles não vejam você. Esses anjos te cobriram muito lindo, mas eu tenho uma chavezinha para todos esses coraçõezinhos. Eu recebi uma chave. Você já viu aquelas chaves de hotel que abrem todas as portas? Chama-se Master Key. Eu tenho uma chavezinha onde você não pode me ocultar nada. Não precisa me contar o que é. Mas eu sei que, como dizem em Porto Rico, quem não tem uma dinga, tem mandinga. Mas alguma dinga você tem, ou seja, defeitos. Porque você não vai enganar Deus. Você precisa da graça. Você necessita da graça.